Paz e luz, vamos falar sobre o inconsciente. Existiria base para o chamado inconsciente na Bíblia? Freud descobriu o inconsciente. Realmente existe o inconsciente ou apenas uma teoria de Freud? Freud, ele não é mais tão aceito como era no passado. Hoje existe muita controvérsia, principalmente entre grupos homossexuais que não aceitam as teorias de Freud, porque bate de encontro com as ideologias novas acerca do homossexualismo. Mas as demais coisas, a psicanálise atual ainda aceita, e uma delas é o chamado inconsciente. As teorias de Freud, id, ego e superego, e a outra teoria que são as fases anal, genital, oral, onde ele fala sobre a questão do prazer, e essa fase dominaria a vida da criança. Então todas essas fases ainda são aceitas, o inconsciente coletivo ainda é aceito devido à profundidade. Mas a Bíblia diz alguma coisa sobre o inconsciente? Existiria bases na Bíblia que nos fala sobre o inconsciente? Se chocaria ou não teria base nenhuma bíblica o inconsciente humano, a ideia do inconsciente humano? É isso que nós vamos ver agora. Preste atenção. Gênesis capítulo 25, versículo 19, nos fala sobre o nascimento de Jacó. E vamos continuar nessa palestra acerca do inconsciente, e essa palestra pertence ao livro Enigma dos Sonhos, livro eletrônico Enigma dos Sonhos. Vale a pena você visitar. Olha bem, vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículo 19 em diante. São estas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por sua esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram. Padã Aram é uma cidade babilônica e uma cidade sumeriana também. E irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, ou seja, engravidou. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Então houve uma certa desilusão. E ele orou ao Senhor para que nascesse filhos, e os filhos vieram. Só que os filhos na barriga da mãe, dentro da barriga da mãe, já brigavam e lutavam, se degradavam. Vamos continuar, interessante essa história. Respondeu-lhe o Senhor. Ele perguntou: por que eu vivo? Eu não tinha filho, agora estou tendo e os filhos estão brigando já dentro da barriga da mãe? Então ele respondeu, o Senhor: dois povos, duas nações há no ventre. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar. Peraí, olha bem. Depois nasceu o seu irmão, preste atenção. Segurava com a mão no calcanhar de Esaú. Ou seja, Jacó segurava com a mão o calcanhar do seu irmão. Olha só, diz assim: e por isso se chamava Jacó. Era Isaac de 70 anos quando Rebeca lhe deu à luz. Então ele casou com 40 e só foi ter filho com 70. E a mulher dele era estéril, ele orou ao Senhor, ela engravidou de gêmeos. E os meninos já brigavam dentro da barriga da mãe, e o pai e a mãe ficaram preocupadíssimos acerca disso. Quando eles oraram a Deus, Deus revelou para eles que havia dentro deles duas nações, e essas nações iriam brigar, e um povo iria servir o outro. O mais novo, seria servido pelo mais velho.
E quando ela foi ter o filho, saiu os dois. Só que um saiu primeiro, que foi Esaú, o ruivo, e o segundo saiu segurando no pé do ruivo, que era Jacó. O que isso nos mostra acerca do inconsciente? Mostra que existe um inconsciente. Dois bebês que ainda não haviam nascido brigavam dentro da mãe. Isso é o quê? Isso é o inconsciente. Depois um nasceu e o outro saiu segurando no seu pé. Isso mostra o inconsciente. Você sabe que para um bebê segurar no pé do outro, mesmo que alguém estivesse mandando, ele segurava e soltava ou não segurava, ele não tinha razão de segurar. Pois bem, o que fez ele segurar na perna do seu irmão, no pé do seu irmão? Por que eles brigavam? Já que eles eram bebês, eles não sabiam de nada. Aí é onde nós nos enganamos. Existe o instinto, existe sim um inconsciente particular e coletivo. E antes de Freud ou qualquer outro, Jung, dizer que existe algo parecido com inconsciente, a Bíblia já falava que existe um inconsciente. São ações instintivas vindas de raça, de povos, da ação hereditária na mente daquela criança que vai agir conforme essa informação hereditária que receber. Isso é profundíssimo. A mente humana é algo extremamente profunda. Se nós estudássemos a vida toda a mente humana, ainda teríamos muito a aprender, porque é variadíssima. Ações instintivas. Essa criança, ela agiu instintivamente. Ela pegou no pé do seu irmão instintivamente. E além disso, dentro do ventre da sua mãe, eles já brigavam seguindo o instinto. Pois bem, a Bíblia é bem clara aqui, mostrou que existe algo muito mais do que a nossa matemática lógica. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, mas o instinto é que comanda tudo. E aí é onde nós temos que agir. Agir porque existem instintos bons e existem instintos ruins. A Bíblia mesmo fala sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. O que seriam os frutos da carne? Informações hereditárias que nos leva para o erro, e informações instintivas, animalescas, que nos leva a errar, já que o instinto ele não tem a inteligência completa. É uma informação, é uma inteligência, é um conhecimento que vem do DNA, mas é um pedaço de conhecimento, é um pedaço de lógica que geralmente dá problemas. Pois bem, os meninos cresceram, disputaram e aconteceu o que Deus preveu, Deus mostrou. Não foi que Deus fez. Na verdade, aquilo ali era uma informação hereditária. Deus agiu também na questão do instinto. Pois bem, a mente humana é algo extremamente profundo. Você está me assistindo aí e você está viajando dentro das informações da mente. E a Bíblia é bem clara e mostra isso, que na verdade o homem tem tantas lógicas, mas ele tem uma tendência muito grande a obedecer os seus instintos. E a Bíblia chega a mandar, muitas vezes, negar a esses instintos, porque eles poderão nos prejudicar, porque existem instintos bons e existem instintos maus. E existe instinto bom que traz o mal consigo, e existe instinto mau que traz alguma bondade consigo. Pois bem, está provado aqui na Bíblia que há um inconsciente, que existe um inconsciente. E nós encontramos isso nos sonhos dos bebês. Você acha que os bebês sonham com o quê? Freud entrou nessa área também. E Freud chegou a declarar que os sonhos são informações do dia a dia, ou seja, informações de memória, né? E fobias, medos,
desejos incontidos. Ou seja, o cara queria ser uma coisa, não consegue ser, no sonho ele revela e consegue ser. Porém, apesar de Freud ser muito famoso e ter um reconhecimento muito grande, podemos declarar que os sonhos são muito mais do que isso. Porque, por exemplo, com o que sonha um bebê? Um bebê sonha. Mas qual é a informação hereditária qual é a informação que o bebê tem? Qual é a memória do dia a dia que o bebê tem? O bebê na barriga da mãe já sonha. Quando ele sai da barriga da mãe, você fica olhando para um bebê recém-nascido e você vai ver ele se assustando. Você vai ver ele se assustando. E na vida real, quando ele está acordado, você pode botar um leão na frente do bebê e o leão vai pegar nos bigodes o bebê vai pegar no bigode do leão, vai brincar com ele porque não vai saber que aquele leão é perigoso para ele. Mas nos sonhos dos bebês há o medo. Ele se assusta, ele corre, ele chora, ele ri. Mas na verdade, quem ensinou esse bebê a rir? Quem ensinou esse bebê? Existem informações que são automáticas em nós. E essas informações ainda estão muito precárias, porque elas poderiam ser bem mais aperfeiçoadas. Por exemplo, quando você coloca um bebê recém-nascido no peito da mãe, ele vai e começa a chupar o leite da mãe. Mas por quê? Ele poderia não saber. Para quê? Mas é um instinto. E da onde vem esse instinto? O que é esse instinto? Alguém ensinou para ele, olha, quando você nascer, atenção, barriga, quando você nascer, mamãe vai botar peito para fora, e você vai chupar aquele peito, e vai sair um leite, e você vai ficar com a barriguinha cheia. Não tem isso, é questão de inconsciente. Mas as nossas informações instintivas, inconscientes, até aonde elas vão? Existem em nós sistemas, né, autônomos. Por exemplo, temos em nós um sistema chamado límbico. Esse sistema, ele é autônomo. Ele é aquele sistema que fecha seus olhos. Quando vem alguma coisa bater, o olho fecha sem você mandar. Você vai, o olho fecha sem você mandar. Aquilo é uma reação particular do organismo que não precisa do seu consciente para fazer. Automaticamente o organismo faz. Existem milhares e milhares de informações dentro de nós que nós não controlamos. Nós não controlamos o rim escoando sangue, nós não controlamos as batidas do coração, nós não controlamos a respiração e N coisas nós não controlamos nem ordenamos. Até porque se nós ficássemos ordenando, não teríamos paz. Imagina se a gente ficasse ordenando o coração bater. Bate agora. Eips, de novo. Eips, de novo. Na hora que a gente esquecesse, a gente morria. Parece até brincadeira, mas é muito sério. Então existem sistemas autônomos dentro de nós e fora de nós. Uma árvore, ela coloca o fruto, é autônoma. Ela tem um chip, uma programação. E dentro da nossa alma também existem fatores autônomos que ordenam muitas coisas. Encontramos quando Caim queria matar Abel, Deus apareceu para Caim e disse que ele deveria dominar aquele sentimento, senão aquele sentimento dominaria ele. E Caim deixou o sentimento dominar ele, e aquela reação dele matar seu irmão foi uma reação instintiva que ele mesmo provocou e permitiu, né? Que somos culpados também porque nós permitimos ser dominados por um sentimento mau. Então ele foi dominado e matou o seu irmão. Pois bem, existe o instinto. Tem pessoas que só pendem para o mal. Conheço pessoas que o primeiro namorado foi um maconheiro, e o segundo um traficante, e o terceiro um ladrão, e o quarto um falsificador, e o quinto o cara estava no presídio por homicídio. Bem, ela gosta de bandido. Aí é o instinto dela. Ela vai para onde o instinto está mandando. E aí é onde a Bíblia diz em Gálatas
que a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, luta contra a carne, luta contra o espírito, para que não saibeis o que fazer. Então, o inconsciente, os instintos que temos dentro de nós, lutam contra a nossa consciência para nos levar para onde eles querem. E a nossa consciência, nosso espírito, seria mais ou menos assim, luta contra essas informações hereditárias. A Bíblia diz que o pecado está dentro de nós. O pecado não está fora. O pecado está dentro de nós. O pecado e o mal está dentro do homem. Compete a ele dominar, varrer sua casa, para que este mal não se torne instintivo e inconsciente. Existe um inconsciente coletivo, e aí é onde nós vamos entrar. Se existe um inconsciente particular, também existe um inconsciente coletivo. Encontramos várias vezes Deus agindo em cima desse inconsciente coletivo, tratando uma nação como se trata um homem só, e tratando um homem só como se fosse uma nação. Então, encontramos várias e várias vezes na Bíblia. Encontramos até um psicotécnico na Bíblia, que foi justamente os soldados de Gideão. Existiam vários soldados e Deus mandou dizer para eles: diga àquele que tem medo que vai embora. Então foi embora uma multidão. Então Deus disse: olha, é o seguinte, quem não quiser ir para a guerra vai embora. Foi uma grande multidão. E no outro caso ficou pouquinho, né? Mas Deus disse: manda beber água. Então quando os soldados foram beber água, uns danaram a cara na água e beberam com a cara na água, e outros beberam trazendo a água até a boca. Esses que trouxeram a água até a boca, esses foram aprovados. Foi um psicotécnico. E os que beberam com a boca lá na água foram reprovados. Mas por quê? Uma coisa tão pequena, um detalhezinho tão simples. Sim, um detalhezinho tão simples que mostrou uma parte da personalidade daquele soldado. Bem, nós, na verdade, não sabemos quem de fato somos. Somos a ponta de um iceberg. E os sonhos nos levam para dentro desse universo tão grande e tão espansoso, chamado o inconsciente. Quando sonhamos, viajamos dentro de nós mesmos. Podemos viajar para outros lugares também. Mas quando sonhamos, viajamos para dentro de nós e visitamos nossos parentes. Parentes? Sim, parentes. Porque somos um pedaço de cada um. A sua carne é um pedaço de cada um dos seus parentes. E ali está toda a informação hereditária que eles viveram. Segundo a teoria do livro do Enigma dos Sonhos, você pode virtualmente visitar esses parentes dentro de você, deles obter informações, e um simples sonho pode mudar todo o comportamento de uma pessoa, o destino de uma pessoa. Vamos continuar nesse assunto sobre o inconsciente e os sonhos. Para fechar essa parte, eu quero dizer que os sonhos, eles nos fazem visitar uma biblioteca interior que temos, chamada Biblioteca dos Cariris, como diz o livro, né, dos sonhos. Então, essa biblioteca, ela existe dentro de nós e ela está personificada em cada parente que temos dentro de nós. Os seus parentes mais antigos não morreram, eles estão vivos dentro de você. De fato é que eu não sou eu, somos nós. E você é uma grande multidão de pessoas. Dentro de você existe muita gente. E muitas vezes, em uma situação, você age de um jeito, e outra você acha de outro, e você fica assim: meu Deus do céu, por que eu agi assim? Porque você tem informações hereditárias fortíssimas. E essas informações hereditárias podem ser boas e podem ser mal. Se forem boas, devemos cultivá-la. Se forem má, então devemos rejeitá-la. De uma forma ou de outra, não aceitar. E os sonhos têm grande papel
nesse universo do inconsciente. Encontramos no chão um cachorro dormindo e sonhando que está correndo, e a gente vê ele, né, correndo com as suas patinhas e tal, de repente ele se assusta, sai correndo, porque a carne ela não difere a realidade da ficção do sonho. Na verdade, os sonhos é uma realidade virtual, e a carne sabe disso. Também, da mesma forma que esse cachorro sonha, encontramos também um rei sonhando. Em várias partes na Bíblia nós encontramos Nabucodonosor sonhando, até o padrasto de Jesus, José, sonhou, e Deus falou com ele em sonho para fugir daquele ambiente. Então os sonhos nos traz a universos diferentes. Quais seriam os universos? Seriam o universo dos nossos instintos e informações hereditárias, ou seja, seria o universo dos nossos antepassados. E também traria um universo espiritual, ou seja, em sonho podemos visitar o céu e o inferno, como fez Paulo, que visitou até o terceiro céu. Em sonhos podemos conversar com anjos, com demônios e com Deus, como tem na Bíblia. Várias vezes Deus aparecendo em sonho e falando com a pessoa em sonho. Então o sonho seria um mecanismo maravilhoso de informação. Até da carne, a própria carne, às vezes temos uma inflamação, e esta inflamação se transforma em pesadelos, em sonhos. E essas informações está mostrando que existe um incômodo na carne. Vamos para a nossa próxima palestra sobre o inconsciente e os sonhos. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.